Pode ir. Fala pessoal, boa noite. Prazer estar com vocês aqui. Primeiramente quero agradecer pela confiança de você vir aí bater esse papo. Eu estava tanto quanto possível evitando ir mais fundo nesses assuntos, mas acho que chegou uma hora, tem tanta informação conflitante, tem tanta tensão, tanto o pessoal está com os nervos à flor da pele, que eu resolvi de estar certo, mas tenho o direito e eu acho que também o dever de dar algumas opiniões e me colocar diante de algumas coisas. Sempre se recomenda para pessoas na minha posição, seja a de juiz, seja a de formador de opinião, não se meter em bola dividida, como o pessoal fala, evitar arrumar problema, arrumar confusão, e eu tenho certeza que dar opinião nesse assunto gera confusão, gera problema, gera crítica, mas eu acho que a gente também não pode se acovardar, a gente tem que chegar e colocar a opinião da gente. E aí, veja, se você não me conhece, você está ouvindo a opinião de um cidadão, se você gostou ou não gostou, quiser opinar, beleza, tem lá o meu Instagram, tá uma página, a última postagem é para opinar, já quero alertar que na minha página eu não aceito ofensa, não gosto de adjetivo, eu gosto de argumento, de fato, e as pessoas têm que ser educadas. Se quiser conversar desse jeito na minha página, @WilliamDouglas, né, tá convidado. Se você não quiser participar, ok, eu respeito, mas por favor respeite ali o desejo da gente não entrar nessa situação toda que a gente tem. Muito bem. Esse oi é da minha filha aí que você ouviu. Vamos lá, galera. A primeira coisa que eu queria dizer é que eu não sou nem político, nem médico, nem cientista, nem economista. Então, eu não falo a partir de conhecimento e experiência nessas áreas, ok? E o que eu sou juiz federal e professor. Na qualidade de juiz federal, eu até sou gestor, mas faço gestão pública de um órgão bem diminuto. Então, tenho bastante experiência por causa disso, porque estou a vida inteira decidindo como juiz. Eu sou juiz desde 1993, então eu estou acostumado a lidar com essas questões de direito constitucional, de direito administrativo, decidir sobre isso, mas não estou falando na qualidade de juiz. Como juiz, só quero informar que a 4ª Vara Federal de Niterói está em primeiro lugar na produtividade, é normalmente onde ela fica, está trabalhando normalmente, nós estamos em teletrabalho e produzindo do mesmo jeito como se estivesse presente lá. Tá? Só que para a gente é mais fácil porque o nosso tipo de trabalho dá para ser teletrabalho, nem todo mundo tem esse privilégio, essa oportunidade. Então, vamos lá. Embora eu seja juiz, e veja, para ficar bem colocado, as pessoas entenderem por que eu estou falando, por que eu estou conversando, eu preciso fazer, antes de falar, deixar essas coisas claras. A primeira delas é isso. Eu sou juiz de carreira, mas não estou falando na qualidade de juiz. Estou falando na qualidade de cidadão. Eu, como cidadão, eu tenho lá direito ao artigo 5º a ter opinião e liberdade de expressá-la. Eu tenho liberdade de pensamento, liberdade de manifestação do pensamento. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu espero que todo mundo saiba respeitar o meu direito de me manifestar e o dos outros de se manifestar. Muito bem. Já disse que eu sou professor de constitucional, de administrativo, lido com direito humano e já para evitar qualquer tipo de questionamento, de vez em quando eu falo nesses assuntos, aparece alguém com dúvidas sobre isso. O Conselho Nacional de Justiça editou recentemente uma resolução tratando de manifestação nas redes sociais, que exatamente isso que está acontecendo. Eu quero ler que o artigo 4º, parágrafo 1º dessa resolução diz que não abrange, não está inserido nas proibições manifestações públicas ou privadas, no caso públicas, sobre projetos e programas de governo, processos legislativos ou outras questões de interesse público, de interesse do Poder Judiciário ou da carreira da magistratura,
desde que respeitada a dignidade do Poder Judiciário. Então, para ficar bem, você ficar bem tranquilo, eu estou exercendo o meu direito constitucional e eu estou perfeitamente coberto pelo parágrafo 1º do artigo 4º da resolução, que diz que eu posso me manifestar publicamente sobre questões de interesse público, sobre programas e projetos de governo. Tá? Então, superado esse ponto. Também acho importante, para quem não me conhece, para quem me conhece eu não preciso dizer isso, mas para quem não me conhece, que eu me preocupo com os pobres. Tá? Primeiro, por dever religioso, depois, por questão filosófica, pessoal, escolha pessoal, me preocupo com os pobres. Trabalho há mais de 20 anos na Educafo, com combate ao racismo. Trabalho na Missão Vida, que tem 900 vagas para recuperação de moradores de rua, e a gente consegue fazer essa recuperação. Trabalho na Cristolândia, fazendo recuperação de viciados em crack. Tá? Faço parte de 2 coletivos negros. Por causa dessa minha atuação com movimentos sociais, eu já tenho 3 prêmios do movimento negro e já recebi 2 medalhas militares. Então, quem está falando aqui, apesar dessa minha aparência, né, você pode ter certeza que é alguém que se preocupa com o pobre, e é justamente dentro dessa preocupação, não só com o pobre, mas com o país, que eu estou querendo falar. Quero dizer que, na qualidade de professor de direito e com a experiência que eu tenho como magistrado, 27 anos como magistrado já, eu me juntei com o Eduardo Pérez Oliveira, que é juiz, que trabalha com questões de saúde, com núcleo de saúde na Justiça Estadual, e fizemos um e-book gratuito tratando da questão da pandemia e o direito à saúde, abordando essa questão de se o judiciário pode ou não, deve ou não, se recomenda ou não intervir na decisão de mexer na ordem da UTI. Né? Essas liminares tendem a existir sobre a questão de UTI. Então, quem tiver interesse nesse ponto, nesse assunto jurídico, que é lidar com as questões de saúde no meio dessa pandemia, já tem um e-book gratuito, tem 62 páginas e está disponível, é só você procurar aí no meu Instagram que você vai achar o link. Ok? Então, todo mundo depois quiser opinar, por favor, opine lá na minha página, mas, obviamente, mantida a educação e mantido ao respeito aos outros. Primeira coisa que eu gostaria de falar e que eu estou muito preocupado. Esta não é a hora de polarização. A gente não pode voltar àquilo que vivemos durante a campanha presidencial e que demorou muito a ser razoavelmente superado, ainda não foi, ainda não tinha sido, que é essa polarização, aonde cada um fica na sua bolha, tudo que o cara que é da outra bolha faz está errado, é feio, tudo que o cara da minha bolha faz é certo e é bonito. A gente não pode começar a campanha para 2022, seja para tirar em A, B ou C. Nós estamos no meio de uma crise, é uma crise grave, é um problema grave, e se você, seja político, seja um cidadão, seja um formador de opinião, qualquer que seja a sua posição, eu quero dizer, não está na hora da gente brigar, não está na hora de querer entrar nessa onda de quanto pior, melhor. E eu tenho visto isso. Então, todo mundo tem que fazer isso, a imprensa tem que fazer isso, a imprensa tem que parar de se preocupar com questiúnculas políticas e de pegar erro de um ou de outro e de falar mal, e começa a ajudar a botar ordem nessa casa. A hora, gente, é difícil, a gente realmente está com um problema bastante grande na mão, mas não é hora para a gente desanimar, não é hora para a gente desistir, não dá. A hora da gente se unir é de ter serenidade, é de refletir, é de ouvir as pessoas, é de ouvir quem pensa diferente, quem tem uma opinião diferente, para a gente conseguir refletir e tomar as melhores decisões para tirar o barco do meio do furacão. A gente está numa situação, pode ser comparada a uma situação de guerra, como se a gente tivesse sido vítima de um ataque grave, a gente está recebendo um ataque
de um vírus novo e a gente tem que se reunir, tem que conversar. Muito bem. Eu acho que a gente pode sair desse evento maior do que a gente entrou. O Brasil está com uma série de desafios e esses desafios podem ser motivo da gente destruir tudo. Dá para destruir. Tem um cenário de destruição, de caos, de balbúrdia. E tem um cenário onde as pessoas sentem e falam assim, gente, está na hora da gente resolver o problema, está na hora de todo mundo se unir, está na hora de não ser egoísta, está na hora de não pensar no próprio umbigo, está na hora de não querer colher vantagens A, B ou C, está na hora da gente reunir e consertar o problema. Certo? Bem, o que eu, como cidadão, que não sou nem médico, nem cientista, nem economista, nem gestor público para o tamanho do problema, eu só sou gestor público ali na minha unidade jurisdicional. O que eu fiz? A mesma coisa que eu fiz lá atrás, que eu faço sempre quando eu estou diante de um problema. Eu estudo. É basicamente o que eu sempre aprendi a fazer. Qualquer problema a gente vai papirar. A gente senta, estuda, ouve as pessoas que entendem alguma coisa do assunto e aí a gente analisa. Tá? Então, dentro desse cenário, primeira coisa, eu estou seguindo todas as orientações técnicas. Eu acho que todo mundo tem que seguir. De higienização, lavar, toda essa parafernália de recursos que a gente tem. Estou seguindo tudo. 2, estou colaborando com as autoridades, independente do partido da autoridade, da minha simpatia ou não com a autoridade, eu tenho que colaborar com as autoridades. Todo mundo de bom senso tem que colaborar com as autoridades. Se você não gosta, e aí vou citar nomes porque são os nomes que estão na mesa, são os nomes que estão no poder, se você não gosta do Dória, ou do Witzel, ou do Caiado, ou do Bolsonaro, cara, não é hora de discutir isso. Não é hora de você aproveitar o problema para continuar batendo. Você já vem batendo em quem você não gosta nos últimos ano e meio aí, desde que tomaram posse. Cada um, não estou falando especificamente de federal, estadual, municipal, onde for. Cara, não é hora de aproveitar essa confusão, porque a confusão é grande demais e o custo da gente não se reunir vai ser grande demais. Muito bem, fui estudar. O que eu fui ouvir? Principalmente médico e cientista. Médico que acompanha artigo científico. Médico que lida com saúde pública. Fui ouvir economista. Ouvi um monte de economista, ouvi um monte de médico, ouvi um monte de cientista. Li um monte de coisa. Inclusive, ouvi alguns servidores públicos que têm os dois lados. Não vou citar nomes aqui para poupá-los, mas é gente que é médico e que gere hospital. Que gera hospital público, inclusive. Médico, mas é prefeito. Então, tem a iluminação, a experiência dos dois lados. Ok? E depois de ouvir esse monte de gente e vendo a confusão que está, para aqueles que já me conhecem e que, por conta de me conhecer, confiam em mim e querem saber a minha opinião, está sendo dado. Para aqueles que não me conhecem, se quiserem ouvir uma opinião, é só uma opinião. Beleza? O que fazer no meio dessa confusão? Primeira coisa, óbvio, lavar as mãos. Óbvio, evitar contato físico, evitar mão no rosto, evitar aquilo tudo que você já deve estar sabendo. Segunda coisa importante, não entrar em paralisia, não falar, não tenho o que fazer, não posso fazer nada e desanimar, que é uma tendência. Não dá lugar para o pessimismo, de falar está tudo perdido, não tem jeito. Amigo, como disse o bispo, não lembro o nome dele agora, mas é um bispo que diz o seguinte: deixemos o pessimismo para tempos melhores. Agora, diante do problema, você pode ficar parado, esperando o que acontecer, ou agir. Agir dá mais certo. Você pode ficar pessimista, parado, deprimido, ou você pode falar assim, não, vamos embora, vamos resolver. Dá mais certo essa segunda linha. Outra, em todos esses momentos de crise, aumenta o número de suicídios. Se você está aí, está me ouvindo isso te passar pela cabeça, amigo, não faça isso. Não faça isso. A gente já estava com uma epidemia de suicídio antes. Eu me preocupo com isso.
E aí eu me preocupo, desde aquela pessoa que está sem dinheiro para pagar as contas, para comprar comida, eu me preocupo também, eu conheço vários empresários que estão sem dinheiro para pagar os empregados, para pagar as coisas. Então não está fácil para ninguém. Muita gente está me perguntando o que vai acontecer com os concursos. Eu vou ser muito rápido nesse assunto. Eu espero que essa pandemia lembre a todos os políticos e aos governantes a importância do serviço público, a importância de um serviço público profissionalizado, eficiente, de pessoas dedicadas e comprometidas, e a gente tem visto muito o lado bom do serviço público. Espero que isso fique na memória dos governantes e dos parlamentos. Agora, o que vai acontecer com o concurso? Amigos, sempre vai ter concurso, eu vou ser muito rápido nisso. Continue estudando, continue se dedicando, que a coisa que vai ter concurso. Eu acabei de escrever um artigo sobre a pandemia e os concursos públicos, ele deve ser publicado até domingo, e aí depois você dá uma procuradinha e eu falo mais nisso. Ok? Outra coisa, não é hora, e aí eu volto para a questão da polarização, de você ficar discutindo quem acertou, quem errou, quem devia ter feito, quem não devia ter feito, e se fosse isso, e se fosse aquilo, mas, meu amigo, não está na hora do EC, está na hora de você olhar a realidade e falar assim, como eu me viro nessa realidade, como que eu saio? Eu estou no meio da tempestade, como é que eu saio da tempestade? Eu estou no meio do furacão, como é que eu saio do furacão? E aí o primeiro passo para resolver qualquer problema da realidade é admitir a realidade. E eu vou dar para você 2 fatos da realidade. 2 fatos, tipo assim, você não sabe o que fazer, está confuso, um fala para fazer uma coisa, outro fala para fazer outra, o presidente de uma coisa, o governador outro, o prefeito outro, o economista outro. Assim, amigo, eu vou te dar 2 coisas que você pode ter certeza que você pode tomar como ponto de partida para qualquer decisão. 2 fatos inquestionáveis. O primeiro, nós temos um vírus novo que está atacando o planeta inteiro. Tem um vírus novo. E quando você admite que é um vírus novo, primeiro, ele é pouco conhecido, você não tem registro médico. Tudo bem, ele é um coronavírus, então ele tem algumas características que você já tira dos anteriores, mas ele é o coronavírus 19, Covid-19. Não tem registro. As pessoas não sabem, os cientistas, os médicos não sabem tudo o que precisa saber sobre ele. A gente ainda não tem registro, e é por isso que é tão importante que todo mundo que lida com isso faça os registros corretamente para a gente conseguir, para os caras que entendem disso, estudar isso. Segundo, não temos vacina ainda não existe vacina. Temos ótimas expectativas, temos esperanças, mas ainda não tem vacina. Outra coisa, é muito contagioso, ele passa muito tempo incubado, a pessoa já passando para o outro antes da pessoa ter os sintomas. Então, ele é complicado de se lidar. Ele não gera muita mortalidade. O problema é que se pega em 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões de pessoas, 1% é muita gente, 2% é muita gente. Ele mata menos do que um monte de outras coisas, mas ele é contagioso. Ok? Então, um dos maiores problemas que a gente tem que lidar aqui é que, para um percentual dos infectados, vai gerar necessidade de respirador, vai gerar necessidade de UTI. Quero lembrar que o Brasil, em número de UTI, nunca a gente tem todas as vagas que a gente quer em UTI, mas o Brasil está melhor do que muitos países da Europa. Se você não sabia, estou te informando. Né? Não sabia até isso. Lendo, estudando, eu vinha falar, que legal, nosso SUS, com todos os seus defeitos, ele tem mais vaga de UTI que vários países da Europa. Mas vamos lá. Então, ponto 1, tem um vírus aí. Ponto 2, isso é o mais importante dessa conversa toda. Nós temos 2 caminhos diferentes, 2 grandes caminhos, 2 grandes soluções diferentes para esse problema. De um modo geral, a gente pode falar em lockdown vertical e lockdown horizontal. Lockdown horizontal, para tudo, vai todo mundo para casa, ninguém na rua,
e aí ninguém passa para ninguém. Essa é a primeira solução. É a solução horizontal, lockdown horizontal. A outra linha, totalmente diferente, é o lockdown vertical. Diz o seguinte, olha, não dá para parar o país, e depois eu falo mais sobre isso, e como não dá para parar o país, a gente vai fazer o seguinte, só vai parar quem corre risco, que são os idosos, que são as pessoas que têm problema pulmonar ou diabético. Esses caras a gente tira, a gente protege mais. Em alguns casos, dos prefeitos que eu falei, que é médico, ele deu uma solução. Ele falou assim, olha, não adianta eu deixar o idoso em casa, porque a criança, o adulto vai trabalhar, volta e traz o vírus e pega no idoso. Qual a solução que ele está dando na cidade dele? Eles estão, com os hotéis estão sem gente, eles estão locando o hotel e colocando os idosos nesses quartos. Obviamente que aí entra a questão de você fazer os testes, e a ideia dele, que me parece uma boa ideia, coloca nesse hotel só gente que está sem coronavírus. A gente tem um teste que o resultado sai em 15 minutos. Então, o que acontece? O sujeito vai trabalhar lá com os idosos, faz o teste todo dia, não está com coronavírus, entra, trabalha e vai embora. Claro que para isso tem que ter uma quantidade suficiente de testes. Mas o que eu estou querendo dizer é, para você entender duas soluções diferentes. As duas soluções, nós temos médicos, cientistas, economistas, políticos e pessoas sérias dizendo, tem que ir por aqui. E você precisa entender isso. E veja, eu fiz uma enquete agora há pouco, num ambiente muito restrito, que é o da minha página, no Instagram, 53% não sabe a diferença de lockdown vertical e horizontal. 53% sabe. Então, não, eu sei que uma coisa é diferente da outra. E 47% não sabe disso. E aí, numa segunda pergunta, a pergunta foi, você acha que a quarentena tem que ser geral? Ou seja, você acha que o caminho é o lockdown horizontal para tudo? 42% acham que a solução é essa. Não, para tudo. E 58% dizem, não, eu não acho que dá para parar tudo. Não tem como parar tudo. Então, nos dois casos, tanto desconhecer os dois modelos, quanto em qual é o modelo que a gente deve seguir, você vê que está praticamente meio a meio. E aí, gente, eu quero trazer para você uma coisa muito importante. Eu vou ler aqui, que é o seguinte. O Thomas Friedman disse o seguinte, os políticos hoje estão tendo que tomar decisões enormes de vida ou morte, enquanto atravessam uma neblina com informação imperfeita e todo mundo no banco de trás gritando com eles. Eles estão fazendo o melhor que podem. Veja, eles estão fazendo o melhor que podem. Há algum tempo, eu postei, a deputada federal Lisiane Baer postou e eu repostei, falando sobre os pastores. O pastor, se aperta a mão, está transmitindo para a ovelha, está passando o vírus. Se não aperta a mão, não tem fé. Se fecha a igreja, está errado. Se não fecha a igreja, está errado. Está ruim para o pastor. Está ruim para o pessoal da área de medicina, muitos dos quais não estão tendo máscara para trabalhar. Agora, está ruim para os políticos também. Por favor, gente. Olha só. Bolsonaro, Dória, Caiado, Witzel. Estou falando os nomes mais próximos, mas estou falando de todos eles. Pô, não tem ninguém de má fé. Um sujeito ou outro pode estar mais preocupado com a eleição, não devia, mas pode estar? Pode. Mas você acha que qualquer deles quer ver um monte de gente morrendo, quer que a casa caia? Eu não acredito nisso. Está todo mundo tendo que lidar. O país já estava com problema, já estava no meio de uma crise, está saindo devagarzinho. O crescimento não foi o que todo mundo queria, mas cresceu, mas o viés era um. A Bolsa, 120 mil pontos. Opa, agora a gente sai. Aí vinha esse negócio. Só que no meio desse negócio, não dá para você aproveitar isso para resolver os seus problemas pessoais, ou não dá, e isso é importante, para você
é achar que o cara que pensa diferente de você é malvadão, é criminoso, é malvado. Não dá para você repetir para esses políticos as ofensas que você fez no último ano só porque agora você tem um motivo melhor. Olha só, não foi nem o Bolsonaro nem o Dória que criaram esse vírus. Eles estão lidando com um problemão. Está todo mundo lidando com um problemão. Então, para com esse negócio de você não conseguir olhar. Então, veio ali o dono do Madeiro, do restaurante Madeiro. Ótimo restaurante, ótima comida. O cara é empresário, o cara faz um monte de coisa boa, faz um monte de obra social. É um cara admirável. Aí ele veio dar a opinião dele. Aí eu já vi um monte de gente. Nunca mais vou comer no Madeiro. Sério. Sério? Quer dizer que é assim que você resolve? Quer dizer que a gente tem um super empresário, um cara de sucesso, um cara que conhece muito. Esse cara não pode sentar e falar, olha, eu acho que a solução tem que ser essa, que aí vai todo mundo, solta os cachorros em cima dele. O presidente da República, você acha que está fácil para ele? Não está fácil para ele. Aí você não gosta dele? Ok, tudo bem. Mas não dá para tudo que ele faz de medida, você sair batendo. Só noticia o lado ruim, o lado bom não é noticiado. Vamos parar com isso, gente. A gente está no meio de uma confusão grande demais. Para com esse negócio. Para com esse negócio. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Sobre o vírus. Cara, todos os médicos que eu falei me disseram o seguinte: esse negócio vai pegar todo mundo. Nenhum médico me disse diferente disso. Vai pegar todo mundo. A discussão não é se vai pegar ou não. A discussão é em que velocidade isso vai acontecer. Então, estava acabando de ouvir um infectologista, ele falou assim, olha, você pode fazer a contenção que você fizer, você vai segurar. Quando as pessoas voltarem para a rua, e um dia elas vão voltar para a rua, vai ter aumento de caso, porque o cara vai ter o contato e vai pegar. Então, olha só, primeira coisa óbvia, temos um vírus, temos um problema e o problema é grave. Segunda coisa, tem duas soluções diferentes, eu vou falar delas daqui a pouco, mas entenda. Tem um jeito que fala, todo mundo fica em casa, ninguém sai, é a solução 1. E tem a solução 2, que é só fica em casa, só fica segregado os que têm risco, idoso, o hipertenso, o cara que tem problema de diabetes, o cara que tem problema que já ferrou, o tabagista que já ferrou o pulmão dele já está arrebentado, então qualquer coisa, o efeito é maior. Primeiro cara que você segrega, e o segundo cara é o cara que está suspeito de ter, você faz o teste, Singapura trabalhou assim, você faz o teste, se o cara tem, você bota para o canto, para não pegar em mais ninguém, para não passar, não infectar os outros, e o resto segue a vida. São as duas soluções, as duas têm vantagens e desvantagens, e quem acha que tem que ser uma, não é mais bonito do que o que acha que é outra solução. A gente tem que entender que são só soluções diferentes para o mesmo problema. E a gente vai conversar sobre elas. Ok? Terceira coisa, o vírus vai pegar em todo mundo. Mais cedo ou mais tarde vai matar um monte de gente. Aí, veja, vamos parar com o emocionalismo, com a manipulação. Quando a gente fala vai morrer um monte de gente, não é que a gente quer que ninguém morra, é que vai morrer, gente. Todos os médicos estão dizendo isso. Olha, o negócio é grave, vai morrer um monte de gente, tem tudo para faltar vaga, a demanda, você pode até tentar administrar, mas a demanda é muito maior. Isso aconteceu em países desenvolvidos. Então, o máximo que a gente consegue fazer é mudar a velocidade. Para quê? Isso já foi bastante falado. Para que as pessoas não adoeçam todas no mesmo tempo e não procurem o hospital todas no mesmo tempo. É que a curva de adoecimento seja mais baixa do que a curva com a linha de quanto serviço a gente tem para oferecer. Mas, aí veja, uma das soluções é o hospital de campanha. Uma das soluções é falar o seguinte, bem, já que vai aumentar essa demanda, vamos construir respirador, vamos fazer hospital de campanha, ok. Mas mesmo assim, alguns médicos dizem, mesmo com isso, vai faltar vaga. Qualquer que seja a velocidade.
Mas esse atrasar serve para quê? Todo mundo tem a esperança da vacina e serve para o pessoal se organizar. Serve para a gente direcionar a indústria para fazer máscara, para fazer respirador, para fazer alguma coisa. Muito bem. O que os médicos, de um modo geral, eu ouvi muita gente, eu li muita coisa. Eu estudei o assunto para esse concurso que a gente está fazendo, para a gente passar, né, nesse dificílimo concurso. Tá? Eu estudei bastante. Meu irmão, todos os médicos dizem a solução médica. Qual é a solução médica? Lockdown horizontal. Todo mundo dentro de casa. Não pegue ninguém. Gente, médico vai falar isso. A OMS vai falar isso. E ok, é como eles foram criados, educados, estudaram e viveram a vida inteira. A solução deles é a solução médica. Eu estou conversando com um dos médicos que eu mais respeito nesse país. Cara, é respeitado no mundo inteiro, cheio de título, é referência na área dele. É o cara que está o tempo todo lendo tudo que é produzido no mundo. O cara está antenadíssimo. E ele falou assim, não, a solução é lockdown horizontal. Aí eu viro para ele e falo assim, tá bom, e como é que a gente resolve o problema da economia, da comida, do trabalho? Aí ele falou assim, isto não é minha área de conhecimento. Eu não sei responder esta pergunta. Isto não é assunto meu. Ok. O problema é que o presidente, o governador e o prefeito não podem dar unicamente a solução médica, porque a solução médica clássica, majoritária, que eu tenho visto, vai gerar, e aí entram os economistas, aí entram os empresários, e não são caras malvadões, não são vampiros, não são reptilianos querendo destruir a humanidade, não. É gente que está aí, que está trabalhando, é gente de bem. Sabe o que eles dizem? Olha, o remédio vai matar mais gente do que a doença. Esse prefeito, que é médico, falou assim, William, tem um monte de cirurgias que não tem nada a ver com Covid-19, que não estão acontecendo, e as pessoas vão morrer porque eles estão precisando da cirurgia. É simples assim. Então, você que está me ouvindo, você, por favor, quando você falar, a OMS diz para fazer isso, a OMS é de médico, está dando a solução médica. A solução médica é todo mundo dentro de casa, beleza. E o que vai acontecer? Muito bem, continuando. Vamos falar sobre as duas soluções. Primeiro, uma observação. Alguns médicos dizem o seguinte, olha, não, a gente tem que... por exemplo, tem um médico aqui que disse o seguinte, que a renda é uma das variáveis mais fortes a afetar a saúde e a longevidade. Os pobres que já sofrem gerações com taxa de mortalidade mais alta serão os mais prejudicados e provavelmente os que receberão menos ajuda. São as camareiras dos hotéis fechados e as famílias sem opções quando o transporte público fecha. Ok? Então, não são todos os médicos, todos os médicos dizem a melhor solução é horizontal. Mas boa parte, sei lá, talvez 1/3 dos médicos chegam e falam assim, não, tem um problema de economia para resolver. E tentam pegar o big frame, pegar uma visão maior. Vamos falar, lockdown, vertical e horizontal. Outra terminologia que usa é supressão ou contenção. Supressão seria o equivalente à horizontal e a contenção ao vertical. Quem já optou pelo horizontal? Itália, França, boa parte da Europa você vê fazendo isso, e agora recentemente a Índia. Beleza.
aí você fala assim, é esta a solução o que estão fazendo? Não. A Holanda, o Japão e Singapura foram pelo vertical. Então você vê países que também são sérios, países que têm cientistas, médicos, políticos respeitáveis, que têm índice de padrão de vida maravilhoso, falando assim, não, olha só, esta solução aí do lockdown horizontal não dá certo. Aí falam de imunização de manada e tal. Holanda, Japão e Singapura. A Inglaterra começou na linha do vertical, aí a gente tem um problema sério que acontece nas democracias, os políticos são muito afetáveis e sensíveis para a opinião pública, e em momentos como esse, lamento informar, as medidas normalmente são impopulares. Então, a China teve muito mais facilidade de lidar com um monte de coisa, porque não tem liberdade de imprensa, não tem liberdade religiosa, não tem liberdade de um monte de coisa, e acabou, decidiu e acabou. É isso que a gente quer para aqui? Não, mas a gente tem que entender que na hora em que a gente está lidando com um problema do tamanho que a gente está lidando, alguns remédios serão amargos. E ponto. E não é amargo porque o político é malvado. O problema está acontecendo porque o problema é grave e a solução vai ter que ser grave também. Mas vamos lá. No meio dessa confusão, eu vou começar a tentar dar um pouco a minha opinião. Primeiro, eu não vou presumir a má-fé. Embora alguns políticos, evidentemente, você veja um interesse eleitoral, eu não vou partir disso. Eu vou entender que todos estão, eu vou presumir, eu vou dar o benefício da dúvida, eu vou dar o artigo 5º e 57 para ele, que todos estão querendo resolver essa confusão. Eu vou entender que o sujeito que acha que o caminho é por lá é um cara de boa fé que quer resolver isso com o menor número de gente morta e de sofrimento, e que o cara que escolheu o caminho B e defende o caminho B diz isso. Eu sei, por exemplo, que dentro do governo federal nós temos alguns ministros que querem aquele caminho e alguns ministros que querem aquele caminho. Alguém é malvado ali? Não. São parte da mesma equipe. Eu sei que dentro da universidade vai ter sujeito indo para os dois lados. A tendência de um médico vai ser ir baixo para o lado de lá, a tendência do economista para o lado de lá, mas ninguém está de má fé. E quem pensa diferente de mim não é meu inimigo. Eu não tenho que atacar essa pessoa, eu não tenho que ofender essa pessoa, eu não tenho que dizer que essa pessoa quer matar os pobres, que essa pessoa é isso, que é aquilo. Gente, não é hora da gente desunir e nem de você fazer isso. Indo um pouco adiante, um dos vídeos que eu vi é do Thales, da EasyTax. Ele falou alguns dados, estou dando os dados que ele deu. Só 6% do Brasil tem poupança, dos brasileiros. O tempo que uma empresa brasileira tem de caixa, em média, de 27 dias. Então, se não entrar dinheiro novo, em 27 dias, a empresa não tem dinheiro para honrar os seus compromissos. E que 80% dos empregos vêm de pequenas e médias empresas. Isso para não falar dos autônomos. Isso para não falar das pessoas que só ganham dinheiro se tiver gente na rua, se tiver circulação. Então, o que acontece? Muita gente olha para o empresário como se fosse um cara malvadão, em cima vem aquela imagem do tio Patinhas sentado em cima de um prédio cheio de moedas de ouro e ele está sentado lá querendo ganhar mais moedas. Tem gente que tem essa visão. Gente, empresário, a grande maioria dos empresários são pessoas comuns que estão aí ralando pra caramba, que estão lidando com uma carga fiscal enorme, com uma legislação trabalhista muito ampla, muito difícil, que estão lidando com toda a crise brasileira e que não estavam com gordura nem preparados para isso. Então, quando alguém vem e fala assim, não, bota todo mundo em casa e continua pagando salário, da onde vai ser esse dinheiro? Porque é muito fácil solução populista, é muito fácil solução bonitinha para dizer que eu sou legal, que eu sou humano, que eu me preocupo com os pobres, sem dizer de onde que vai sair o dinheiro. E a gente não pode olhar isso
só com essa visão emocional, com essa visão romântica, ou com essa visão mal intencionada de alguns, de só reclamar de tudo. Tá difícil, vai morrer gente, não vai ter UTI para todo mundo, e a gente tem que saber como é que a gente vai resolver isso. A realidade é essa. Tá? Aí, nessa hora, vem o sujeito e vem com discursos que são lindos. Vidas são mais importantes que a economia. Trazer a economia de volta é mais fácil do que trazer vida de volta. Eu não conheço ninguém que tenha trazido vida de volta. Só conheço um caso de Jesus que ressuscitou Lázaro. Isso, ok. Agora, é óbvio que para o cara que morre não tem mais jeito. E o falido ainda tem jeito. O problema, e eu preciso que você pare, você não precisa concordar comigo, mas que pelo menos você raciocine. Olha, a economia impacta vidas. A economia impacta o combate ao vírus. A economia impacta a ordem social. Então, e isso já tem bastante gente percebendo, é o seguinte: se parar tudo, você não vai ter gente passando fome em casa. Vai ter gente, e fome e sede são instintos básicos. Você já tem alguma notícia de saque. E aí, vou repetir as palavras do presidente na entrevista que ele deu, acho que hoje de manhã. Se for para ter um caos social, sem comida, sem insumos básicos, todo mundo na rua, botar o exército na rua para acabar com saque, acabar com quebra-quebra. Irmão, vai ser tudo isso e mais o vírus. O vírus vai continuar. A gente não tem como se livrar do vírus. O máximo que a gente tem é decidir como que a gente vai lidar com o vírus. Então, quando, por exemplo, a Bolsa cai de 120 mil pontos para 60 mil pontos, 58 mil pontos, quando perde 30%, 40%, 50%, você não tem ação na Bolsa, mas isso impacta a economia, isso impacta a sua vida. Isso, tudo aqui que a gente está falando, impacta a produção de comida. Uma das coisas que a gente já está vendo é que o caminhoneiro que traz a comida para o supermercado que algumas pessoas fizeram um estoque que não precisa, e que isso atrapalhou o outro que ficou sem aquele gênero, esse supermercado precisa receber comida. E os caminhoneiros simplesmente não têm sequer aonde comer, porque está tudo fechado. Gente, alguém tem que entender. Olha só, a produção de alimentos não pode parar. Porque se a produção de alimento parar, aí é que é o caos. Vai morrer muito mais gente. Os hospitais têm que voltar a funcionar porque as pessoas precisam de todos os outros atendimentos. Aí vamos para outro ponto, ajuda financeira. Vamos dar ajuda financeira. Beleza. Uma das coisas que eu vi é o Estado ou o município para tudo, não vai arrecadar, não vai ter ICMS, não vai ter ISR, não vai ter nada. Aí vai chegar e vai falar, seu governo federal, me dê dinheiro porque eu estou sem dinheiro. Cara, eu não sei de onde vai ser esse dinheiro todo. Não sei se existe dinheiro, não detenho essas informações. O que eu sei é, olhando o cenário, a pessoa que propõe a solução do lockdown horizontal, e eu respeito, até porque a maior parte dos médicos me recomenda isso, eles não dão uma solução satisfatória. É muito fácil, e o Bill Gates, inclusive, disse isso. A economia a gente resolve depois. Mas o Bill Gates tem uma certa poupança, pequena, mas tem. Então, para o Bill Gates, ele aguenta. Agora, a maior parte dos meus amigos que são empresários, que têm restaurante, por exemplo, não aguenta não, meu irmão. E vai mandar todo mundo embora, e vai mandar mesmo. Porque não tem dinheiro para pagar. Eu tenho amigo meu que é dono de companhia de ônibus, os ônibus estão todos parados. Ele vai quebrar. E essa solução não resolve isso. A outra solução é impopular pra caramba, mas tem uma vantagem. A outra a gente já sabe que quebra o país. Essa aqui a gente ainda não sabe exatamente o que vai acontecer.
A gente não sabe qual vai ser o custo, a gente não sabe quanto tempo vai levar a vacina, a gente, do outro lado, também não sabemos. A gente não sabe se a gente vai conseguir gerir bem essa questão de aumentar, de fazer hospital de campanha e fazer as coisas acontecerem, mas uma coisa eu sei. Quanto mais gente estiver trabalhando, tocando a vida, ganhando seu dinheiro, mais a economia está girando e são menos pessoas para dar, demandar esforço logístico do governo. Outra coisa que eu estou preocupado, intervenção excessiva do judiciário. Gente, quem tem que administrar isso é o executivo. Se a gente pode discutir se é o executivo federal, estadual, municipal, está dando uma confusão, você sabe disso. A Constituição tem solução para isso, está lá no artigo 23 e seguinte. Agora, uma coisa é certa, eu vi gente peticionando, pedindo para o juiz, olha, que o senhor determine que o Exército monte barracas de campanha, que a Marinha faça isso, que... Irmão, sério? Sério? Quer dizer, então, que um profissional da área jurídica vai peticionar lá do seu gabinete, vai cair na mão de um juiz federal, e esse juiz federal vai determinar. E aí ainda sai o seguinte, o administrador público, além de todos os problemas que tinha, além de todos os problemas e grandes que são novos, vai ter que ficar fazendo ofício, responder um monte de questionário. Não é por aí. Não é por aí. Então, vamos lá, sobre essa questão de falta de UTI, de ação, volto a recomendar o meu livro com o Eduardo Pérez Oliveira, e-book gratuito, está disponível, é só procurar aí na página. Já caminhando para o final, eu quero falar com vocês um assunto, eu vou dar minha opinião sobre o que eu acho que deve ser feito. Recebi enviado por um presidente de um tribunal, não tive tempo, porque recebi agora há pouco, vocês viram que eu até atrasei um pouquinho a fala, imputada, não, volto a dizer, não conferi, a um médico, o que veio aqui como sendo de Gilberto Ururaí, presidente da MedRio, ainda não chequei, a seguinte posição. Vou ler. A pandemia é um vírus de baixa letalidade. Vou fazer uma observação. A baixa letalidade ela é ótima enquanto não mata sua família. Tá? Enquanto não mata você ama. Então, esse negócio de baixa letalidade não me diz muito, mas para efeitos de decisões de governo, ok, é baixa letalidade. O contágio é muito rápido. Ele poupa crianças sadias. A maior parte da população não será contaminada. Isso aqui eu ouvi o contrário, que a maior parte vai ser contaminada e que a curva realmente muda quando a maior parte estiver contaminada e desenvolver o anticorpo. Aí ele vai falando e as soluções dele são as seguintes. As crianças devem ir para a escola, se for o caso, adquirir imunidade natural e tal. Os jovens assintomáticos voltar para o trabalho. Se contrair o vírus, quem precisar de tratamento vai ter que ter tratamento. Os adultos sintomáticos você separa. Os idosos são o que você tem que proteger mais. E aí, veja, o que diz isso é um médico que também é empresário pela informação que eu tenho aqui. A economia não pode parar. Caso pare, nós vamos ter a pandemia da fome, com todas as mazelas. Outras doenças mais graves, tuberculose, virose, alcoolismo e violência urbana. Então, aí ele vai lá, fala um monte de coisa e, basicamente, ele diz que o mundo não pode parar. Ou seja, um médico, isso eu recebi de um presidente de um tribunal, dizendo o seguinte, olha, gente, a solução horizontal é linda, mas ela tem um custo muito alto que vai gerar mais morte, mais sofrimento. E que não garante, volto a dizer, entenda isso, o dia que acabar a quarentena, vai ter o aumento de caso natural, faz parte. Isso não é maldade de ninguém. Mas vamos lá.
O que eu queria falar para você? E já, volto a dizer, já partindo para concluir essa nossa conversa. Eu gosto de separar muito os meus assuntos laicos e seculares, que independem da questão religiosa, e a minha vida espiritual, os meus deveres religiosos. Agora, eu ouvi 3 médicos diferentes, tá, que são caras dedicados à ciência, dizer: estamos precisando de um milagre. Então, no meio desta confusão toda, eu quero conclamar, e eu acredito em Deus, e eu acredito que Deus responde oração, e eu acredito que Deus pode intervir. Gente, dito por médicos, estamos precisando de um milagre. Estamos precisando da intervenção de Deus. Então, que este momento seja o momento de você que estava afastado de Deus procurar, que seja o momento que você que nunca pensou em Deus começar a pensar, e que seja o momento de todos aqueles que acreditam em Deus se unirem para que a gente possa pedir a Deus misericórdia. Eu acredito que Deus pode curar. Então, eu acredito em cura, eu acredito em milagre. Eu acredito, aquilo que está na Bíblia, de que se o meu povo se humilhar e orar, e pedir e clamar, eu vou sarar a sua terra, e a gente está precisando disso. Então, eu estou fazendo isso, e eu quero convidar você a fazer isso. Porque do jeito que está a situação, está difícil, vai ter muito sofrimento, qualquer que seja a solução. Então, veja, o pessoal falou assim, dá uma mensagem otimista, o pessoal já está para baixo. Gente, olha só, não dá para esconder a realidade. Negação não resolve. O problema é grave, é muito grave, vai morrer gente, vai ter sofrimento. Ponto. É com isso que a gente tem que aprender a lidar. Ok? Quando a gente começa a fazer faculdade, a gente tem um livro muito interessante, que é o caso dos exploradores de caverna, onde se discute muito isso. Quando a gente vai fazer uma estrada, existe estatística, a gente sabe quantas pessoas vão morrer para fazer a estrada. É a vida, ok? Então, eu não vou querer que você fique otimista e que você se anime, eu mentindo para você, dizendo, dourando a pílula ou escamoteando a realidade. Não vou fazer isso. Eu vou dizer, estamos com um problema muito sério e vamos sobreviver. A humanidade vai sobreviver a isso. Quais os custos? Não sabemos, vamos tentar reduzir os custos, mas que tem um problema sério, tem. Agora, não vai ser desanimando que a gente vai resolver isso, não vai ser ficando inerte, sem fazer ação. Não vai ser aproveitando esse momento para ganhar benefício político, para ficar provando que o outro era tão idiota quanto você sempre diz que ele é. Não é por aí. O que a gente tem que fazer é ouvir todo mundo. Gente, não tem uma solução. Uma das pessoas, mais de uma pessoa, quando eu falo sobre isso, fala assim, mas não dá para fazer uma solução mais ou menos? Não, não dá. Não dá para você aplicar o caminho vertical e horizontal. A gente está hoje no horizontal, levou tempo para chegar lá, muita gente sem consciência coletiva, sem consciência cívica, a gente tem esse problema. Bem ou mal, a gente está hoje bem encaminhado na solução horizontal. O que estão dizendo, e o discurso do presidente, tanto na mensagem à noite, quanto no outro dia de manhã, hoje de manhã, com os repórteres, olha, a economia não pode parar, que vai matar mais gente. Olha só, independente de você gostar dele ou não, essa é uma informação que não é do presidente, essa é uma informação de um monte de economistas, de empresários, de cientistas, de políticos, de pessoas de outros países que estão aplicando isso. Então, vamos levar com seriedade as duas. Não dá para ter as duas ao mesmo tempo. Não dá para vou fazer um meio a meio aqui, uma coisa bem, bem brasileira, né? Um pouquinho para cada um. Não dá. A questão é se a gente vai continuar onde a gente está, na solução horizontal, e as pessoas vão quebrar, e quando voltar vai estar todo mundo demitido, ou se a gente vai tentar migrar dessa solução, com o maior cuidado possível, para a solução do vertical. No meio disso tudo, acho que a gente tem que pedir ajuda a Deus, tem que pedir um milagre, sim, eu acredito nisso. Acho que a gente está na hora de buscar soluções vindas
de Deus. Acredito nisso, estou orando e recomendo, te convido a fazer parte disso. Acho que tem muita coisa para ser feita, aumentar os leitos, com hospital de campanha, com o que for, aumentar a produção de insumos de saúde. A gente tem que produzir respirador, máscara e tudo mais para todo mundo. Medidas profiláticas, eu postei hoje, eu fiz a sanitização aqui do meu prédio. Niterói está fazendo a sanitização. Eu sei de igrejas que estão fazendo a sanitização, de restaurantes que estão fazendo sanitização. Não resolve tudo, mas resolve uma boa parte. Né? Não resolve o contágio direto, mas resolve o indireto. E nessa situação toda, o programa de governo de quase todos os estados está indo para um lado e o programa de governo declarado pelo presidente ontem e hoje cedo está indo para o outro. Acho que eles têm que sentar e se resolverem. Agora, quero informar para vocês a solução proposta pelo presidente. Enquanto política, e volto a dizer, estou falando sobre políticas de interesse público no meio de uma pandemia e como cidadão e como alguém que estuda constitucional administrativo, que se preocupa com o pobre, a solução proposta pelo presidente não está errada. Eu, cidadão, estou olhando e estou falando, de tudo que eu li, de tudo que eu estudei, se eu for ouvir o médico vai querer a solução horizontal, mas o médico não resolve um problema que vai matar mais gente, vai causar caos social, que vai causar essa confusão toda. Então, estou aqui para aqueles que se interessam pela minha opinião, dizendo que não estou dando opinião para agradar A ou B ou C, ou para você votar em A, B ou C, porque não é o que nós estamos tendo que resolver nesse momento, nesse país. Eu estou dizendo, olha, o que eu sempre fiz na minha vida, quando eu tenho que uma prova para passar, quem que entende desse assunto? Vamos estudar. A prova de constitucional, quem são os autores de constitucional? Vou estudar constitucional, vou estudar as decisões judiciais sobre constitucional, a doutrina, a jurisprudência, os casos concretos. O caso agora é como que a gente diminui, não é evita, é como a gente diminui os danos, como que a gente faz a coisa para a gente sair o menos arrebentado possível deste atropelamento que o vírus está causando. Vou estudar. Quem que entende desse negócio? É médico. Mas o médico não me dá a solução completa. A OMS não me dá a solução completa. Eu tenho que ouvir outras pessoas, outros saberes. Tem que ter uma interdisciplinariedade aí para resolver o problema para todo mundo. E dentro do princípio da realidade. Então, dentro dessa solução, entendo e respeito quem opta pelo horizontal. Acho que o que a gente já fez até agora de horizontal, de lockdown horizontal, teve seu valor, mas dando a minha opinião, depois de ouvir todo mundo, para tentar passar nessa prova. A solução de irmos para o lockdown vertical, paulatinamente, com o maior esforço possível, com os maiores cuidados possíveis, na minha modesta opinião, a melhor solução para lidar com o problema. Então, estou informando para você, não é uma decisão que eu tirei da minha cabeça, eu tirei de tudo o que eu ouvi. Eu acho que a gente tem que voltar a fazer o país funcionar para ter comida na mesa das pessoas, para a gente não ter um problema muito maior. Para as pessoas, não só o cara ter dinheiro para comprar comida, como chegar no supermercado e ter comida lá para ele comprar. A gente não pode perder isso. Senão, vai ser muito pior. Eu acho que o caminho é esse. Do meu lado tem um monte de gente boa e um monte de países sérios. Quem discorda e está indo pelo outro lado, tem muita gente boa e um monte de países sérios. Qual a decisão que a gente vai tomar? Não sei. Não é minha nem sua, mas eu acho que todo mundo tem que, pelo menos, saber a situação e se unir, conversar. Quem tem que decidir. Acho que eles têm que sentar e resolver essa confusão, mas está dada a minha opinião. Eu acho que este programa proposto está correto para que a gente tenha
a saída menos dolorosa possível e tenha maiores condições